Pessoal, seja bem-vindo a este canal Mercado Futuro de Criptomoedas. E nesse vídeo de hoje será o segundo vídeo onde eu estarei falando sobre o pivô. Porque sempre quando aconteceu o pivô, nós tivemos uma grande explosão de preço, não só no mercado cripto, também no mercado de ação e até ações americanas e até as ações brasileiras. Então, nós tivemos o pivô de forma positiva, que é o pivô que é onde o Banco Central ele injeta dinheiro no mercado, foi aqui em 2015. Nós tivemos em 2008, mas eu quero mostrar para você aqui o pivô que nós tivemos em 2015. O Bitcoin saiu de 400, praticamente 300 dólares, e ele foi bater aqui mais de 12 dólares. E depois nós tivemos outra injeção de dinheiro, que foi o pivô do Fed, aonde na pandemia, aonde o Bitcoin teve aquela queda, ele foi bater 3 mil dólares, e depois do pivô do Fed, nós tivemos aí a alta, que ele saiu de 3 mil, mais de 70 mil dólares. E agora, o Fed, ele fez o comunicado que vai acontecer o fim do QT. Então, sempre quando acontece o fim do QT, é onde nós preparamos para injeção de dinheiro. É como se o Fed ligasse a impressora para imprimir mais dinheiro, para imprimir mais dólar, para jogar isso dentro do mercado. E quando isso acontece, os mercados de risco, eles explodem de preço. Então, o comunicado foi que vai acontecer dia 1º, no caso de dezembro agora. E antes de acontecer a injeção de dinheiro, acontece o fim do QT e depois vem o QE. Então é o que eu vou explicar para você, o que representa o QE e o que representa o QT. E se você quer saber mais o que significa o pivô, como que esse pivô funciona, o que é o pivô do Fed, você vai assistir esse vídeo aqui, ó. Com essa imagem aqui, você vai procurar lá no meu vídeo. Aqui é a capa do meu vídeo, pivô do Fed pode mudar tudo. Então esse aqui é o primeiro vídeo de vários vídeos que eu vou gravar. E aqui o título é Política Monetária, o fim do QT, o pivô do Fed está chegando. O mercado cripto pode explodir. Então se você não assistiu esse vídeo, assista para que você possa entender como que funciona o pivô e como isso impacta dentro dos mercados de risco. E hoje eu quero explicar para você como que funciona o QE e como que funciona o QT e o que é isso. Então aqui ó, tem um balde, aqui eu vou explicar através dessa analogia do balde, o QE, o QT, como funciona na prática. Vamos ver aqui. Imagine que a liquidez no sistema financeiro, ou seja, o dinheiro disponível nos bancos, fundo e mercados, é como a água dentro de um balde. Esta metáfora simplesmente nos ajuda a entender como os bancos centrais controlam o fluxo de dinheiro na economia, através das políticas monetárias complexas. Quando o balde está cheio, há abundância de recurso. Quando está vazio, crédito se torna escasso e caro. O Banco Central age como gestor desse balde, decidindo quanto adicionar ou retirar água do sistema financeiro para alcançar seus objetivos econômicos. Ou seja, então, essa metáfora aqui do balde, que representa o Banco Central e também a quantidade de dinheiro no mercado. Então, quando esse balde está cheio, há abundância de dinheiro, ou seja, dentro do mercado. Então, os juros ficam mais baratos, o crédito fica mais barato, o poder de compra aumenta. Então, as pessoas começam a movimentar o dinheiro porque existe muito dinheiro no mercado. Então, o balde cheio significa que há muita liquidez, que há muito dinheiro circulando no mercado e o Fed está imprimindo mais dinheiro, jogando esse dinheiro no mercado. Então, isso mostra a abundância de dinheiro e de recurso no mercado, o balde cheio. Vamos entender o que representa o que é. É quantitative, flexibilização de quantitativa, enchendo o balde, ou seja, então o que é como se estivesse enchendo o balde, ou seja, jogando dinheiro para a economia, injetando dinheiro nos bancos, os bancos emprestando, as pessoas investindo. Então isso representa o balde cheio. É como se o Fed estivesse abrindo a torneira, ligando a impressora para encher o balde ficar cada vez mais cheio. Agora, vamos ver aqui, o Banco Central começa a comprar títulos públicos e privados. Então, o QE, a fase do QE, o banco começa a comprar títulos. E de quem que ele compra o título? Ele pode comprar diretamente do Tesouro Americano e também dos próprios bancos. E começa a comprar título dos bancos privados. Ou seja, então quando ele compra título dos bancos, ele está dando dinheiro para os bancos e está comprando os títulos que estão na mão dos bancos. Porque esse título tem um vencimento, ele compra antes do vencimento e fica com esses títulos no seu balanço. E o dinheiro vai para os bancos. Diretamente dos bancos comerciais, instituições financeiras. Quando realiza essas compras, ele injeta dinheiro novo na economia, pagando por esses ativos ou títulos com reserva bancária, criada eletronicamente. Ou seja, então, quando o Fed nós entramos na fase do QE, o Fed começa a imprimir dinheiro novo. Ou seja, eletronicamente, começa a injetar mais dinheiro dentro da economia e esse dinheiro vai passando para os bancos. Ou seja, e esses bancos começam a fazer empréstimos mais baratos, as pessoas começam a tomar dinheiro do banco para investir em mercado de risco porque é mais rentável. E esse dinheiro vai circulando cada vez mais. É como se o Banco Central estivesse despejando água fresca no balde. Ou seja, é como se ele estivesse abrindo a torneira e deixando o balde encher, enchendo a economia cada vez mais de dinheiro e de recurso.
expandindo significativamente a liquidez disponível no sistema financeiro. Esta abundância de recursos torna o crédito mais acessível, mais barato para as empresas e consumidores. Então o poder de compra aumenta, as pessoas começam a comprar, a empresa começa a ganhar mais dinheiro, e a empresa ganhando mais dinheiro, vendendo, vai contratar mais funcionário, ou seja, o aumento de emprego também vai aumentando. Então tudo aumenta, a economia começa a crescer cada vez mais, e isso faz cada vez o dinheiro mais crescer e circular naquele país. Efeito nos mercados, taxa de juros cai drasticamente, crédito fica mais fácil e acessível, ativo de risco, bolsa, cripto, imóveis sobem de preço, porque as pessoas, se está vendo o que é, ou seja, está vendo juros mais baixos, quando o juros está mais baixo, o dólar cai, e a renda fixa também fica menos rentável. Então as pessoas começam a tirar dinheiro do dólar, começam a tirar dinheiro da renda fixa e começam a investir em imóveis, começam a investir em bolsa, começam a investir em cripto. Por quê? Porque esse mercado se torna mais atrativo. Então por isso que cripto, bolsas, ela sobe quando nós temos o que é o Fed injetando dinheiro, abrindo a torneira, imprimindo dinheiro, comprando mais títulos dos bancos. Os investidores buscam maior retorno. Então esse é o motivo, porque as cripto, a bolsa, os imóveis, sobe história de preço. Por quê? Porque os investidores procuram mais retorno. Então essa é a fase do que chama o pivô de liquidez. Ou seja, o pivô de liquidez é quando nós estamos na fase do QE. E qual a fase que nós estamos? Nós estamos exatamente na fase do QT. Antes de chegar no QE, nós passamos pela fase do QT, que é o que nós estamos, e depois tem o fim do QT para depois chegar no QE. Então nós estamos no QT, só que o Fed, ele já deu o comunicado que vai ter o fim do QT agora, primeiro no caso de dezembro. O que representa o QT? Quantitativo, aperto quantitativo, ou seja, então assim como o QE é flexibilização, então o QT é aperto, ou seja, é o contrário do QE. É como se o Fed, de vez agora, ele abrir a torneira, ele fecha a torneira e além de fechar a torneira, ele fura o balde, ou seja, então não entra mais dinheiro e o balde furado, de vez não entrar, vai saindo dinheiro do mercado. Então é isso que é o QT, é o aperto quantitativo, ele tira dinheiro do mercado. O QE, ele injeta dinheiro na economia e o QT, ele vai tirando. E como que ele vai tirando? De vez ele está comprando o que é o QE, agora ele começa a vender títulos. Banco Central vende título e volta ao mercado. Ou seja, então o QE, o que vai para o mercado é o dinheiro. No QT, o que vai para o mercado é o título. Então os bancos começam a comprar os títulos, ou seja, do Fed, e o Fed começa a tirar o dinheiro, passando o título e tirando o dinheiro dos bancos e do mercado. Ou seja, retirando o dinheiro da economia. Não reinvestindo ou simplesmente deixa os títulos vencerem, sem comprar novos títulos, reduzindo o balanço. Ou seja, então, no caso o Fed, além dele vender o título, que é fechar a torneira, ele deixa alguns títulos vencerem, e quando esse título vence, ou seja, e ele passa a ter esse dinheiro em mãos, porque todo título que vence, ele vale um valor. Então, quando ele vence, você pode usar esse dinheiro e comprar novos títulos. Mas no QT, o que ele faz? Ele deixa esse título vencer. E quando esse título vence, o que acontece? Esse valor do título vencido, ele desaparece do mercado. É como se, por exemplo, se o Fed tivesse 1 trilhão de título vencido. Ele pode comprar novos títulos fazendo esse dinheiro girar. E quando ele deixa vencer e não compra mais título, é como se esse 1 trilhão desaparecesse do mercado. Ou seja, reduzindo o balanço. É como se ele estivesse fechando a torneira, não comprando mais título e ainda deixando o título vencer, desaparecendo o dinheiro. É como se ele estivesse furando o balde. Ou seja, a torneira fechada e o balde vazando. Então o dinheiro começa a desaparecer, o balde que estava cheio começa a ficar cada vez mais vazio. Então está aqui, ó, drenagem de liquidez. O resultado é a retirada sistemática de dinheiro do sistema. O oposto do que é. Ou seja, então quando nós estamos na fase do QT, é o Fed tirando, drenando a liquidez do mercado, retirando do sistema o dinheiro, no caso do mercado. É como se o Banco Central abrisse um furo no fundo do balde. E a liquidez vai embora progressivamente, tornando o ambiente financeiro mais restritivo e desafiador para os investimentos de risco. Efeito nos mercados. As taxas de juros sobem naturalmente, o crédito aperta, fica mais caro, os ativos de risco, ações, criptomoedas, imóveis, tendem a cair de preço conforme a liquidez fica escassa. Ou seja, então quando nós estamos na fase do QT, então os juros começam a subir. E os juros subindo, então o crédito fica mais caro. Então para a pessoa pegar dinheiro emprestado, os juros ficam cada vez mais caros. Então por isso que diminui os empréstimos também no banco. E com isso, as ações caem, quando o juros sobe, as ações caem, a criptomoeda cai.
Por quê? Aí as pessoas começam a tirar dinheiro das ações, da criptomoeda e volta para o dólar. Por quê? E a renda fixa fica mais atrativa. Então é uma relocação de dinheiro. No que é? Os investidores tiram da renda fixa, tira do dólar e investem em ações, criptomoeda e imóveis. No QT, eles tiram das ações, das cripto, dos imóveis e investem em renda fixa e também ao dólar. E o que é o fim do QT? O fim do QT é a preparação para o QE, que é a liquidez que entra no mercado através do QE. No caso aqui, ó, é o fim do QT. O que é o fim do QT? É como se ele tivesse tampando um furo. O QT, ele fecha a torneira e, no caso, abre um furo no balde, ou seja, vai tirando dinheiro do mercado. O fim do QT, a torneira ainda está fechada, não está injetando dinheiro no mercado, mas agora ele tampou aquele furo para não tirar mais dinheiro do mercado. Quando o Banco Central anuncia o fim do QT, ele essencialmente tampa o furo que estava drenando recursos. A partir desse momento crucial, a água, a liquidez, para de sair. E o sistema financeiro para de perder dinheiro ativamente. Isso não é o mesmo de iniciar o QE, mas representa o primeiro passo importante antes de eventualmente voltar a encher o balde novamente. Em outras palavras, para de drenar, estabiliza a liquidez no nível atual, retorna o QE. Retornar o QE é expandir a liquidez novamente. Ou seja, então o fim do QT não é ele jogar dinheiro no mercado, mas ele estabiliza, ou seja, ele não tira mais dinheiro do mercado, não deixa mais aquele dinheiro desaparecer. Então ele estabiliza. Se tem lá 70 trilhões de dólares, vai continuar 70 trilhões de dólares. Ou seja, é o primeiro passo para a gente iniciar o que é passar para que a gente possa ter mais liquidez no mercado. Então aqui resumindo, o QT, ativo, liquidez está sendo drenada continuamente. Fim do QT, drenagem cessa, liquidez estabiliza. 3. Pausa neutra. Mercado observa, aguardando os próximos sinais. E o novo QE, liquidez volta a expandir ativamente. Ou seja, então, esse é o processo do pivô. Primeiro começa com QT, liquidez está sendo drenada, dinheiro saindo. Aí passamos para o fim do QT, drenagem cessa, liquidez estabiliza. O terceiro passo, pausa neutra. O mercado fica observando, aguarda os próximos sinais, até chegar o novo QE. E a liquidez começa a voltar a expandir ativamente. Então, é sempre quando acontece o QE que as bolsas americanas, as ações, as criptomoedas, elas explodem de preço. Resumo. Em resumo, política monetária e seus impactos. Política monetária, QE, representa afrouxamento. Metáfora do balde, encher o balde. Comprar títulos públicos e privados, injetar dinheiro. Aumentar preço significativamente. QT, fazer furo no balde, vender título ou deixar vencer e retirar o dinheiro. Pressiona preços para baixo. Fim do QT, tampa o furo, interrompe a drenagem de liquidez, estabiliza os mercados financeiros. Novo QE, enche novamente o balde, volta a comprar ativos ativamente, expande a liquidez e valoriza os ativos. Compreender essa dinâmica é essencial para os investidores que buscam antecipadamente o movimento do mercado. O nível de liquidez do sistema financeiro, representado pelo novo balde, determina o ambiente de risco e as oportunidades disponíveis para alocação de capital. Então, ou seja, é nesse momento que nós estamos. Nós estávamos no QT, ainda estamos no QT, só que o Fed ele cortou os juros. Se nós chegarmos no fim do QT, começa a cortar os juros, aí vem o fim do QT, para depois vir o QE. E o que acontece quando nós chegamos no QE? Por exemplo, aqui nós tivemos o pivô, aqui é a liquidez do Banco Central, no caso é o Fed. Então aqui nós estávamos aqui em 2008, antes de 2008 estava no QT, veio a crise imobiliária, nós passamos do QT para até mesmo o QE. Aí chegou em QE em 2008, aí tivemos liquidez. E 2008 foi aonde o mercado de cripto, que as criptomoedas começou desde 2008, mas o QE, ele foi até em 2015, e nesse período tivemos muita alta aí na criptomoeda. Naquela época havia poucas, somente o Bitcoin e algumas depois veio surgir. Ou seja, então tivemos grande alta. Só que em 2015 tivemos o QE. Aí tivemos também a queda aí das cripto, das ações. Aí em 2019, 2020, entramos no QE novamente, o pivô de liquidez. Aí nós tivemos aí na pandemia, onde o Bitcoin saiu de 3 mil para 70 mil dólares. Ou seja, subiu mais, quase 2.000% só o Bitcoin, fora as outras criptomoedas que subiu bastante. Em 2021, 2022, tivemos o pivô negativo, que é o QT, que é a drenagem tirando dinheiro do mercado. Aí em 2022, onde nós tivemos um ano de queda nas cripto, e depois voltou a 2023, 2024, preparando para o fim do QT. E agora nós estamos chegando no fim do QT, aonde já foi anunciado dia 1º de dezembro o Fed.
ele cortou novamente os juros, já é o segundo corte de juros, ou seja, o dinheiro, o empréstimo está ficando mais barato. Agora vamos passar para o fim do QT, que é dia 1º de dezembro, para nós chegarmos exatamente na liquidez positiva, no pivô de liquidez, que é o QE. E toda vez que nós tivemos o QE, tivemos aqui, ó, grande explosão de preço. Você pode ver aqui, ó, toda vez que nós tivemos o QE, o pivô do QE, tivemos grande explosão de preço. Então é essa expectativa que nós estamos aguardando. Ou seja, então significa que nós só ganhamos dinheiro quando temos o QE? Não. Por exemplo, nós estamos no QT, mesmo no QT, nós tivemos alta em 2023, tivemos alta em 2024, tivemos alta em março, em abril, em 2025. Só que quando nós chegamos no pivô do QE, que é o pivô de liquidez, é onde nós ganhamos mais dinheiro, tanto em criptomoedas, ações e também no mercado futuros. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, inscreva no canal e aciona para que você possa receber os próximos vídeos. E eu vou estar fazendo o 3º vídeo falando mais sobre o pivô do Fed e também sobre a política monetária que nós estamos entrando, preparando para o grande pivô que é a grande liquidez do mercado, não somente nos Estados Unidos, mas globalmente todas as ações, as bolsas começam a subir. Então é isso aí e até o próximo vídeo.